Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho aqui ao lado, me ajude a fazer com que o canal cresça em número de inscritos e visualizações, e isso para mim, pessoal, é muito importante, porque fará com que a plataforma reconheça a relevância do conteúdo que eu coloco aqui no YouTube, e irá compartilhar com mais pessoas esses vídeos, e assim todos terão acesso ao material de maneira gratuita e democrática, e todos assim consigam se preparar para os próximos exames agora, para o nosso eminente exame que está aí nas nossas portas, o 40º exame de ordem unificado, a segunda fase que estamos nos preparando em Direito Tributário. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a prova vai ser agora esse domingo, depois de 2 dias, né? Vai ser dia 19 de maio. Hoje estou gravando dia 17 de maio, nosso último dia de revisão aqui, sexta-feira, para que amanhã, sábado, vocês tenham tempo para revisar alguns conteúdos que eu trouxe nas aulas nas outras semanas. Vocês tenham esse dia de sábado para fazer essa revisão com as aulas que eu gravei aqui no YouTube e, principalmente, descansar, dormir cedo para domingo se preparar para a tão sonhada prova da segunda fase. Pessoal, eu peço agora que vocês prestem total atenção. Essa última aula do bloco, estamos na aula de número 30, que é uma revisão geral de alguns conceitos que eu considero essenciais para a segunda fase. Nós já tivemos outras 2 aulas anteriores, a 29 e a 28, também para a revisão de segunda fase, e essa é a nossa última aula, o nosso último bloco de revisão. Nós tivemos a aula 28, trazendo alguns tópicos gerais sobre as ações que caem em direito tributário na segunda fase. Nós tivemos a aula 29, onde eu tratei com vocês mais um modelo de peça, onde eu falei como é que é a estrutura dos embargos da execução fiscal, e agora, nessa última aula, aula de número 30, nós vamos fechar com alguns tópicos essenciais para que vocês lembrem para a segunda fase e já deixem alguns artigos aí grifados também no Vademecum, que são artigos estratégicos para vocês levarem na segunda fase. Pessoal, então, eu vou deixar a minha imagem aqui no lado, vou diminuir a minha imagem, ampliar o PowerPoint de apresentação e vamos começar a nossa revisão dos conceitos que eu considero mais importantes para a segunda fase, terminando nesse terceiro bloco de revisão para a nossa segunda fase em tributário. Vamos começar? Perfeito. Então, pessoal, vou deixar minha imagem aqui no lado, ampliando aqui meu slide de apresentação. Então, como eu comentei com vocês, hoje nós teremos uma aula de revisão. E se vocês tiverem dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Lembrando que a plataforma aqui no YouTube é a plataforma que eu mais utilizo para entrar em contato com vocês. Mais até do que o e-mail ou o LinkedIn e o Instagram. Eu utilizo mais o canal do YouTube mesmo, porque aqui eu quero conhecer vocês, quero ver se vocês estão gostando das aulas e se tem alguma sugestão para melhorar para nossas próximas aulas aqui do canal. Pessoal, então, nós vamos terminar a nossa revisão final para a segunda fase desse 40º exame de ordem unificado, que vai ser aplicado agora dia 19 de maio de 2024, organizado, como sempre, pela banca OAB-FGV, Fundação Getúlio Vargas, nesse ano de 2024, para a nossa disciplina de Direito Tributário. Pessoal, quais são os pontos que eu considero essenciais para a nossa revisão? Um dos pontos, pessoal, que eu considero mais importante, já deixa aí na anotação de vocês, é lembrar sobre os recursos. Nas últimas aulas, nós falamos sobre as ações, os modelos de ações e também dos embargos de declaração, que embora não seja exatamente uma ação, porque o embargo de declaração é um meio de defesa do contribuinte na fase de execução fiscal, mas a formatação dos embargos da execução fiscal, assim como a exceção de pré-executividade, segue a mesma formatação do artigo 319 do CPC, a formatação de uma petição inicial comum, com o endereçamento, qualificação das partes, os fatos, o direito, o pedido e assim por diante. Hoje, nós vamos lembrar como é que é os recursos, quais são os fundamentos mais importantes para vocês levarem para a prova com relação aos recursos e lembrar como é que é a estrutura de um recurso. Eu peguei um modelo, mais uma vez, de uma apelação, mas nós vamos ver como é que se aplica, por exemplo,
para o agravo de instrumento, para o recurso ordinário constitucional, porque o modelo é basicamente o mesmo. Mas o mais importante, pessoal, vocês lembrarem para a prova os dois principais recursos que mais caem: agravo de instrumento e apelação. São os recursos que mais têm incidência em segunda fase. Fiquem atentos a isso. Vamos lá então, pessoal. Sem mais delongas, quais pontos que eu gostaria de trazer com vocês sobre os recursos? Lembrando que os recursos na esfera judicial tributária, nós temos o agravo de instrumento previsto no artigo 1015 do CPC 2015, e também nós temos a apelação previsto no artigo 1009 do Código de Processo Civil de 2015. Lembrando, o agravo de instrumento, pessoal, é contra decisão interlocutória. Então vamos supor que um juiz de primeiro grau na esfera federal não concedeu um pedido de tutela de urgência na minha ação anulatória. Então o meu cliente me disse que, olha, eu propus uma ação anulatória na esfera judicial, e nessa ação anulatória tinha um pedido de tutela de urgência para que o juiz, com base no artigo 300 do CPC 2015, concedesse o meu pedido, porque eu queria que fosse emitido, por exemplo, uma certidão positiva com efeito de negativa, ou queria que fosse suspenso a exigibilidade daquele crédito, alguma coisa que justifica aquela tutela. Entretanto, o juiz de primeiro grau da primeira vara federal da comarca X, ele negou o meu pedido, disse que a minha fundamentação não era suficiente para a concessão daquela tutela de urgência. Em virtude disso, o que eu faço? Proponho um recurso para o tribunal que está acima do juiz. Se é juiz federal, eu proponho ao Tribunal Regional Federal. Se é juiz estadual, eu recorro ao Tribunal de Justiça do Estado. Lembrando que nesse agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra a decisão interlocutória, que é uma decisão que não põe fim no processo de primeiro grau, mas que decide uma parte do processo, no caso, a concessão ou não de uma tutela de urgência. Então, ao propor o agravo de instrumento, eu vou direcionar a quem? Ao desembargador presidente. Se estamos falando do primeiro grau de jurisdição, em âmbito federal, eu vou propor, então, ao desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da Espaço Região. Não preciso dizer qual a região, só colocar assim no endereçamento. Agora, se estamos falando de um juiz de primeiro grau em âmbito estadual, aí eu vou recorrer ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal. Então, eu vou sempre direcionar ao desembargador presidente, a depender da competência daquela matéria. Se for um imposto municipal que eu estou questionando, ou um imposto estadual, a competência da esfera estadual. A matéria envolve imposto municipal estadual, então é a Justiça do Estado. Agora, se envolve impostos federais, tributos federais, aí é na Justiça Federal. Perfeito? Agora, quando a gente fala de sentença definitiva de mérito, que é uma sentença que põe fim ao primeiro grau de jurisdição, onde o juiz já toma a decisão se vai conceder ou não aquele pedido, ele propõe, então, uma sentença definitiva de mérito. Essa sentença definitiva de mérito, ela põe fim ao primeiro grau. Então, não há mais o que se discutir naquele âmbito. Aí eu vou recorrer a quem? Novamente, se é âmbito federal, se o juiz federal não concedeu o meu pedido, eu vou, por meio de apelação, recorrer a quem? Ao Tribunal Regional Federal. Agora, se for o juiz estadual, a vara estadual, a vara civil ou vara da Fazenda Pública, que não concedeu o meu pedido, aí eu vou recorrer, por meio da apelação, ao Tribunal de Justiça do Estado. Tudo bem? Então, como eu vou saber se é agravo de instrumento ou apelação? Se eu envolver decisão interlocutória, ou seja, uma decisão do juiz que julga uma parte do processo, sem finalizar o processo de primeiro grau, ou seja, o processo ainda está ocorrendo, então, nesse caso, proponho agravo de instrumento, é contra a decisão interlocutória, decisão que julga a parte do processo, não todo. Agora, se já houve sentença definitiva de mérito, sentença final, que já julga o meu processo como improcedente, aí nesse caso, claro que se não há mais o que fazer no primeiro grau, aí eu proponho apelação ao segundo grau.
Perfeito? E lembrando, cuidado com o endereçamento. Eu vou mostrar novamente aqui o modelo de recurso, mas é importante que vocês lembrem. O endereçamento do recurso, nós temos duas partes no recurso, lembra? Primeiro vem a folha de interposição, depois vem as razões recursais. No agravo de instrumento, tanto a folha de interposição como as razões recursais, essas duas partes da peça vão ser direcionadas diretamente ao desembargador presidente do tribunal. Agora, na apelação, não. Cuidado. Na folha de interposição, a apelação vai ser direcionada ao juízo a quo, ou seja, o juízo de primeiro grau, ou seja, o juiz da vara civil ou da vara federal, primeiro grau de jurisdição. Folha de interposição ao primeiro grau. Agora, as razões recursais vão ser ao segundo grau de jurisdição. Vão ser ao presidente do Tribunal de Justiça, se for âmbito estadual, ou presidente do Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Lembra disso? Cuidado com o endereçamento, pessoal. Se vocês erraram o endereçamento, vão perder ponto na peça. Não percam esse ponto que é valioso. Todo ponto é importante. Então, lembrando, folha de interposição e razões recursais são as duas partes do recurso. Tanto a folha de interposição como as razões recursais, no recurso de agravo de instrumento, vai direto ao desembargador presidente do tribunal. Agora, falou de apelação, cuidado. A folha de interposição, que é a primeira parte, vai ao juiz de primeiro grau, que emitiu a sentença. Se é juiz civil, no âmbito estadual, se é juiz da vara da Fazenda Pública, em âmbito estadual, ou juiz federal, aí eu direciono a esse primeiro grau. Agora, as razões recursais da apelação, aí sim vai ao desembargador presidente do tribunal. Perfeito? Então, cuidado com essa diferença em relação ao endereçamento dessas duas peças. Agravo de instrumento e apelação. Agravo de instrumento, pessoal, caiu no 38º exame de ordem, salvo engano. Então, no exame retrasado do ano passado, de 2023, o 38º exame de ordem cobrou agravo de instrumento. E em outros exames anteriores, várias vezes caiu a apelação. Então, apelação e agravo de instrumento são os recursos mais importantes que vocês precisam lembrar nessa reta final para a segunda fase. Agora, também há outros recursos. Por exemplo, se eu quero recorrer ao STF e STJ, são recursos diferentes. Por exemplo, nós temos os recursos especial e extraordinário. Quando envolve matéria infraconstitucional, a última instância em matéria infraconstitucional é o Superior Tribunal de Justiça. Aí eu proponho um recurso especial. E aí eu proponho direcionado ao ministro relator, não é o ministro presidente do STJ, é o ministro relator da Corte do STJ. Agora, se envolve matéria constitucional, aí eu proponho um recurso extraordinário. A quem? Ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao, no caso, ministro relator da turma do Supremo Tribunal Federal. E o recurso ordinário constitucional pode uma parte para o STJ ou uma parte para o STF, a depender da fundamentação que eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então esses são os principais recursos. O mais importante que você precisa lembrar, agravo de instrumento, artigo 1015. Artigo 1015 do CPC, já falei várias vezes, é as hipóteses em que eu posso propor agravo de instrumento, quando cabe o agravo de instrumento. Já a apelação, artigo 1009 do CPC 2015. São as duas fundamentações que vocês precisam levar em prova. Os dois artigos essenciais para a prova. Tudo bem? Contra a decisão interlocutória, agravo de instrumento. Contra a sentença definitiva de mérito, a apelação. Agora, contra acórdão do tribunal, então eu quero recorrer do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Ou eu quero recorrer do acórdão do Tribunal Regional Federal. O que é o acórdão? É a sentença produzida por 3 ou mais desembargadores, pelo colegiado de desembargadores. Então, nessa segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado ou no Tribunal Regional Federal, se o colégio de desembargadores, tanto em um quanto no outro, proferirem um acórdão que seja desfavorável ao meu cliente, posso recorrer às cortes lá em Brasília? Posso. Se é matéria infraconstitucional, STJ. Se é matéria constitucional, STF. Perfeito? Então, juiz de primeiro grau,
Tribunal de Justiça do Estado para âmbito estadual, Tribunal Regional Federal, âmbito federal. Agora, quero recorrer dos acórdãos em âmbito da Justiça do Estado ou em âmbito da Justiça Federal, desses tribunais. O que eu faço? Em matéria infraconstitucional, proponho um recurso especial ao STJ, ao ministro relator da Corte do STJ, da turma do STJ. Agora, quero recorrer de matéria constitucional, aí direto ao STF. Aí eu proponho recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Esses são os recursos mais importantes que vocês precisam gravar para a prova. Perfeito? E depois eu comento um pouco mais sobre o ROC, o Recurso Ordinário Constitucional. Pessoal, feito essa análise geral sobre os recursos, como que se dá a estrutura de um recurso? Eu peguei mais uma vez um exemplo de um recurso de apelação. E a estrutura do recurso de apelação, pessoal, é a mesma de um agravo de instrumento. Então, vou mostrar aqui para vocês para ficar fácil. Vamos lá. Então, como é que se dá a estrutura básica de um recurso judicial, com base na nossa legislação? Como é que se estrutura esse recurso? Minha imagem aqui no lado, pessoal, vocês vão ver que vai tapar uma parte da apresentação. Quando eu for ler com vocês, eu vou tirar a minha imagem, porque mais importante do que eu aparecer aqui é vocês verem comigo, entender e já ter em mente como se dá a estrutura de um recurso, de apelação ou de agravo de instrumento. Vamos lá? Perfeito. Então, feita essa consideração inicial, como é que se dá, primeiramente, a folha de interposição? Imaginemos aqui, já estamos na nossa primeira folha. A primeira folha do seu caderno é a folha de interposição. Para quem que eu vou direcionar? Se estamos falando de apelação, vamos direcionar para quem a folha de interposição? Ao juízo de primeiro grau. Então, essa primeira parte vai para o juízo de primeiro grau. Como é que se estrutura a primeira folha do nosso recurso? A folha de interposição. Primeiro eu começo com o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, se for estadual, juiz de direito da espaço, vara civil ou vara da Fazenda Pública da comarca do estado XYZ. Inventei um caso aqui. Então começa assim. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço, sem colocar número, sem inventar dados, a não ser se a questão trouxe esse dado, dá espaço, sem colocar pontos também na prova, apenas coloca um espaço. Senhor doutor juiz de direito da espaço, vara civil ou vara da Fazenda Pública da comarca do estado XYZ. Perfeito? E como é que eu vou saber, professor, a vara? Qual vara? Em que âmbito de primeira instância que já recorreu, que já aconteceu o meu processo? Como eu vou saber qual a vara que emitiu, qual juiz de qual vara que emitiu a decisão de primeiro grau? A questão vai falar para você. Se é recurso de apelação, ele vai dizer em que local foi decidido por parte do juiz. Juiz da primeira vara federal, ou da segunda vara civil, ou da segunda vara da Fazenda Pública do Estado, a questão vai trazer esse dado. Então não inventem dados, apenas coloquem o que a questão mandar, tá? E aí a gente fecha com o endereçamento, que é a primeira parte. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço, vara civil da comarca do estado XYZ. Embaixo eu coloco o processo, o número do processo. Processo autuado sobre o número, espaço, sem inventar dados. Se a questão não trouxe esse dado, não coloque dados. Processo autuado sobre o número, espaço. Por que eu não posso colocar dados, professor? Lembra que, cuidado, hein, pessoal? Se vocês inventarem dados na prova, eu vou colocar um número que fica bonito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A banca vai pegar a sua peça e vai anular toda ela. Então não inventem dados, apenas coloquem o que a questão trouxe. Se a questão não falou o número do processo que está em primeira instância, apenas coloquem um espaço. Processo autuado sobre o número, espaço. Perfeito? E aí, como eu começo a minha folha de interposição? Qualificando a minha parte, no caso, a parte do meu cliente, a minha cliente. No caso, fulana de tal, estou inventando o nome aqui, mas a questão vai dizer para vocês qual é o nome do cliente. Fulana de tal, qualificação completa, ou seja, nome, RG, CPF, estado civil, endereço eletrônico, endereço domiciliar, tudo isso que já é previsto, inclusive, no artigo 319 do CPC. Porque por mais que o artigo 319 do CPC seja aplicado às ações,
O endereçamento, a parte que envolve o endereçamento e a qualificação das partes, também se aplica aos recursos. Então, é aquela sequência: nome, estado civil, endereço eletrônico, residência, CEP, o número do CPF, do RG, como está classificado ali na ordem do artigo 319 do CPC. Então, você coloca o nome do cliente, logo após a qualificação, o que está pedindo, né? No caso, estado civil, e-mail, endereço, assim por diante. E aí continua dizendo: fulana de tal, qualificação completa, inconformada com a sentença proferida na ação anulatória do lançamento tributário, ou seja, inconformado com a sentença de primeiro grau, de número em epígrafe, ou seja, o número que está aqui em cima do processo, já foi colocado para o juiz saber, o desembargador saber que o processo já foi julgado em primeira instância, de número em epígrafe, proposta em face da Fazenda Pública do Estado XYZ, devidamente inscritos no CNPJ sobre o número tal, com a sede em. Então, depois de classificado o apelado, né, porque o apelante é quem propõe a apelação, é quem vai dar a propositura daquele recurso. O apelado é quem sofre com o recurso, que no caso é Fazenda Pública do Estado XYZ. Aí por isso que eu coloco: proposta em face da Fazenda Pública do Estado XYZ, devidamente inscritos no CNPJ sobre o número tal, com sede em, vem tempestivamente por meio do seu advogado, que esta subscreve, já qualificado nos autos desse processo, interpor. O que é o meu recurso aqui? Interpor, aí eu tenho que colocar o nome em letras maiores, em letras garrafais. Recurso de apelação. É aqui que eu vou colocar o nome da peça. Lembrando que se vocês errarem o nome da peça, pessoal, como vocês já sabem, perde, aliás, não só perde, vocês vão perder toda a peça em si. Não pode errar o nome da peça. Então, vocês colocam, então, logo após, já qualificado nos autos desse processo, interpor recurso de apelação. Recurso de apelação, com qual fundamento? Com fundamento jurídico no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88 e do artigo 1009, como eu citei, do Código de Processo Civil de 2015, cujas razões e guia comprobatória do preparo seguem anexas ao processo. E aí eu finalizo a qualificação das partes. Logo após, eu posso colocar assim: também é oportuno requerer que seja concedida intimação do apelado. Também é oportuno requerer que seja concedida a intimação do apelado nos termos do parágrafo 1º do artigo 1010 do Código de Processo Civil de 2015, para a apresentação de suas contrarrazões, ou seja, que seja concedido ao Estado a possibilidade de se defender, ou seja, a apresentação de suas contrarrazões de acordo com o prazo estabelecido em lei e, por fim, que sejam esses autos do processo remetidos ao tribunal. Desculpa, eu coloquei aqui Tribunal Regional Federal. Se é em âmbito estadual, não. Aí você vai colocar processo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado, tal. Se fosse em âmbito federal, sim. Aí você coloca esses autos do processo remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado, tal. Ou se fosse federal, aí você iria colocar Tribunal Regional Federal da Parará região. Tudo bem? Então, pessoal, peço desculpas, eu coloquei aqui Tribunal Regional Federal, mas aqui é um âmbito estadual. Aí vocês vão colocar no final, sim, que sejam esses autos do processo remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado, tal. No caso, Tribunal de Justiça do Estado, XYZ. Perfeito? Então, primeiro vem a qualificação das partes e logo após eu peço que o meu processo seja encaminhado à segunda instância, ao tribunal, no caso em âmbito estadual, ao Tribunal de Justiça do Estado, XYZ. Perfeito? Aí eu finalizo a minha folha de interposição da mesma forma que uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB, número, espaço. Perfeito? Esse fechamento, pessoal, é para todo tipo de peça. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB, número, espaço. Não inventem dados, não coloquem nome de advogado. Ah, professor, eu quero colocar o meu nome. Não, não coloquem nome nenhum, nem local, nem data e nem o número da OAB. Tá? O nome vocês vão colocar na hora da prova quando vocês preencherem lá em cima o cadastro do aluno. Aí vocês colocam lá em cima o nome completo de vocês, com o CPF, RG, mas não coloquem isso na questão. Não coloquem isso no gabarito, porque senão vocês vão perder
ponto. Aliás, não só perder ponto, vocês vão perder a peça inteira, porque não pode haver identificação de números nem dados que não estejam na questão. Aí por isso que vocês terminam no final a questão dessa forma. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, espaço. Perfeito? E assim é a folha de interposição, a primeira folha que vem antes das razões recursais. Perfeito? Lembrando que essa primeira, no caso de apelação, vai ao juízo de primeiro grau, ao juízo ACO, e as razões recursais vão ao juízo ad quem, ao juízo do segundo grau. Perfeito? Então, depois dessa folha de interposição que eu comentei com vocês, pessoal, vamos comentar as razões recursais. Pessoal, infelizmente aqui eu não consegui fazer com uma letra maior, porque eu queria colocar tudo no mesmo slide, eu acho que não consegui fazer de uma forma mais clara aqui, que ficasse com uma letra maior. Mas o mais importante é que vocês entendam o que eu quero mostrar aqui, que é justamente o que vem depois da folha de interposição. Logo após a folha de interposição, que eu direciono ao juízo de primeiro grau, eu coloco as razões recursais ao Tribunal de Justiça, a segunda instância, ao segundo grau de jurisdição. Então, como é que ficam as razões recursais, que é a segunda parte do recurso, que é justamente a parte maior, onde fica a maior parte dos fundamentos do recurso. Então, depois da folha de interposição, coloco as razões recursais. O que colocar nas razões recursais? Vamos lá. Então, vocês vão colocar lá em cima. Razões da apelação, aqui em cima. Aí vocês vão colocar o nome do cliente, nossa cliente, apelante, fulana de tal, e apelados ou apelado, quem é o réu, no caso, Fazenda Pública do Estado XYZ. Origem, espaço, sem inventar dados. Apenas colocar isso, razões da apelação, apelante, fulano de tal, e apelado, Fazenda Pública do Estado. Opa, desculpa, gente. Desculpa, apertei errado aqui. Voltando, então, razões da apelação, aqui no topo, coloca o nome do cliente, apelante, fulana de tal, apelado, no caso, Fazenda Pública do Estado XYZ, quem está sofrendo com a apelação, e a origem do processo, só colocar vazio aqui, não inventar dados. Depois de qualificado mais uma vez as partes, eu vou colocar egrégio, Tribunal de Justiça do Estado XYZ. Eu vou saudar a corte. E digo também, ilustre presidente, ou ilustres presidente e desembargadores membros do tribunal. Então, eu saúdo todos os membros da corte. Então, egrégio Tribunal de Justiça do Estado, XYZ. E embaixo, ilustres presidente e desembargadores membros, no caso, do Tribunal de Justiça do Estado, XYZ. Perfeito? E assim, eu faço como se fosse uma qualificação menor, porque a qualificação já tem na folha anterior, lembra? Na folha anterior, eu já qualifiquei as partes. Já falei quem é o autor, quem que é o apelante, no caso que a gente chama, fulana de tal, nosso cliente, o apelado, que é a Fazenda Pública do Estado XYZ. Só que eu não preciso colocar mais dados aqui. É só o nome do apelante, do cliente, do apelado, quem está sofrendo o processo. E saúdo a corte, egrégio Tribunal de Justiça do Estado XYZ, ilustres desembargadores, presidente e desembargadores membros. Perfeito? Feita essa saudação mais formal, eu começo com os tópicos. Primeiro deles, como se fosse numa petição. Eu coloco a parte dos fatos, o que ocorreu no processo, com base na questão que vocês vão ler na segunda fase. Então, com base na questão que vocês estão vendo na segunda fase, vocês vão ler a questão mais de uma vez e resumir com suas palavras e passar na parte do tópico dos fatos. E precisa colocar esse tópico, pessoal, porque senão vocês vão perder ponto. Mesmo que o examinador já saiba o que foi perguntado, é importante que você coloque a parte dos fatos, porque isso é necessário para a qualificação da sua peça. Perfeito? Então, o que aconteceu? De maneira resumida, parte dos fatos. Logo após, você pode colocar um outro tópico que vocês estão vendo aqui, da tutela de urgência, em caso de agravo de instrumento. Então, se nós falarmos de um recurso de agravo de instrumento, já que a minha tutela de urgência não foi concedida em primeiro grau de jurisdição, eu recorro, por meio do agravo de instrumento, ao segundo grau e peço ao desembargador, ao colégio de desembargadores, que aprecie a minha tutela de urgência que foi negada na primeira instância e possa ser aceita agora na segunda instância de jurisdição. Então, da tutela de urgência, em caso de agravo de instrumento, eu coloco este tópico, perfeito? Logo após a parte dos fatos,
da tutela de urgência, se fosse um agravo de instrumento, e logo após vem a parte do direito, a fundamentação, a parte do mérito, como queira chamar, a fundamentação da sua peça. Como vou fundamentar a minha peça? Com base em qual legislação? No CTN, da Constituição, do Código de Processo Civil, ou das súmulas do STF, do STJ? Qual que é a base jurídica da minha demanda? Qual que é a base jurídica do meu recurso? Aí por isso que eu coloco a parte do direito. E embaixo vem a parte do pedido. Perfeito, falei um monte aqui nessa peça, falei, cheio de requisitos, cheio de tópicos. Aí o juiz vai me perguntar, tudo bem, mas o que você quer? Você falou um monte de coisa, falou dos fatos, do direito, fez um monte de requisitos. Qual que é o seu pedido? Quais são os seus pedidos? Aí embaixo vocês vão colocar da seguinte forma, de maneira resumida. Diante do disposto, requer ao egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido. Aí vocês colocam as duas palavras em letras maior. Que seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida, no sentido de, e aqui embaixo eu vou elencar os pedidos em tópicos. Dentre os pedidos que eu posso elencar, a concessão de tutela de urgência, se for um agravo de instrumento, a reforma da sentença judicial de primeiro grau, se for uma apelação, vou recorrer que a parte contrária seja citada desse processo para que tenha prazo para se defender. Aí eu coloco na parte do pedido. E também posso até dispensar audiência de conciliação por envolver matéria de direito indisponível, já que o direito tributário é um direito público. E o tributo não pode ser um negócio de comercialização, um negócio de... esqueci o nome certo da palavra, mas não pode ser objeto de... enfim, objeto a ser mercantilizado, a ser negociado. Tributo é de interesse público, então não pode ser objeto de autocomposição e não pode ser leiloado ou coisa do tipo. Então não pode ser objeto para ser discutido numa audiência de conciliação ou mediação. Então, também, até com base no artigo 319, você pode pedir a dispensa da audiência de conciliação na parte do pedido. E aí, no final, depois de tudo isso, vocês vão terminar como se fosse uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB número tal. Perfeito? Então, pessoal, as razões recursais são maiores. Tem mais tópicos, mas é justamente por isso que a sua folha de interposição tem que ser mais curta e objetiva, para que sobre espaço no gabarito para vocês colocarem a parte das razões recursais. Então, repetindo mais uma vez, nós temos a parte aqui inicial das razões, onde eu vou colocar o nome, né, razões da apelação, o nome do apelante, do apelado, o número, né, de origem do processo, que eu vou colocar em branco, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado XYZ, ilustres presidente e desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado Z. Feito essa saudação inicial, coloco a parte dos tópicos, a parte dos fatos, o que ocorreu, a parte da tutela de urgência, onde eu tenho que comprovar, com base no artigo 300 do CPC 2015, o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. O porquê o meu pedido precisa ser de maneira urgente concedido por parte do juiz. E se envolver questão de decisão interlocutória, aí cabe agravo de instrumento. Tudo bem? Depois da tutela de urgência, onde eu vou pedir a concessão de uma tutela que não foi concedida em primeiro grau, eu coloco a parte do direito. Qual que é a fundamentação da peça? Com base na jurisprudência, das súmulas do STF, do STJ, com base na Constituição Federal, com base no CTN, com base em que eu vou, no caso, materializar, que eu vou justificar o meu recurso. Então, vem logo após a parte do direito. E a parte do pedido, eu coloco da seguinte forma: diante do exposto, requer a esse egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida no sentido de... Então, na parte do pedido, eu finalizo dessa seguinte forma, embora cada recurso tenha um pedido diferente. Eu coloco: diante do disposto, requer a esse egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida, no sentido de... Aí eu vou colocar os pedidos em letras A, B, C, D, E ou em números 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Aí eu fecho a minha peça da mesma forma que uma petição.
Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Perfeito, pessoal. Essa é a estrutura das razões recursais. Primeiro começo com a saudação, razões recursais, o nome do apelante e do apelado, a origem do processo, saúdo a corte, como egrege a corte, ilustres ministros, desembargadores. Depois venho com a parte dos tópicos. Primeiro a parte dos fatos, o que ocorreu. Depois a tutela de urgência, mostrando a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Logo após vem a parte do direito, a fundamentação jurídica do meu recurso, por que o meu recurso de fato tem aquela fundamentação. Por fim, a parte do pedido, o que eu quero com o meu recurso. E aí eu termino essa peça da seguinte forma. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Perfeito? E aí eu fecho com a parte das razões recursais. Muito bem, pessoal. Continuando a nossa revisão aqui de segunda fase, quais outras considerações nós podemos fazer aqui? Passando mais adiante, uma outra consideração, ou melhor, outras considerações que gostaria de fazer com vocês é sobre os artigos que são estratégicos para a fundamentação do seu recurso. Pessoal, se vocês não têm esse artigo grifado aí no Vademecum de vocês, que vocês vão levar lá na prova para consulta, já deixem aí grifados que vocês vão precisar deles, se for para fundamentar alguma peça de recurso ou para que responder alguma questão dissertativa. Deem uma olhada nesses artigos que eu citei. Olha só. A intimação das contrarrazões, ou seja, para que a parte contrária seja intimada a fim de apresentar a sua defesa. Então, quando estamos no duplo grau de jurisdição e eu proponho um recurso de apelação ao tribunal, a parte contrária que foi favorecida na primeira instância vai ser chamada para que na segunda instância ela compareça de novo. Aí ela tem que apresentar a sua defesa. E o que ela apresenta? Suas contrarrazões. E aí existe um prazo para isso. Ela tem que ser intimada dessas contrarrazões com base no artigo 1010, parágrafo 1º do CPC 2015. Grifem aí o artigo 1010 do CPC. Uma outra questão, a remessa ao tribunal. Quando eu quero pedir que o meu recurso seja direcionado ao tribunal, seja remetido ao tribunal. Aí eu coloco artigo 1010, parágrafo 3º do CPC 2015. Aí eu remeto ao tribunal que está acima do juiz de primeiro grau. Se é âmbito estadual, ao TJ. Se é âmbito federal, ao TRF. Ok? Muito bem. E nós temos também, pessoal, os recursos como o recurso ordinário constitucional que eu falei para vocês. O recurso ordinário constitucional, ou ele pode ser remetido ao STF ou ao STJ, a depender da matéria. Se envolver uma matéria de competência do STJ, com base no artigo 105 da Constituição Federal, o artigo 105 da Constituição fala da competência do STJ, então você direciona o ROC, o recurso ordinário constitucional, ao STJ. Agora, se envolver matéria de controle de constitucionalidade, matéria que de fato seja do STF, com base no artigo 102 da Constituição, aí o ROC você vai propor ao ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, a depender do que se está questionando, você vai direcionar aquele recurso ou ao STF ou ao STJ. E você quer recorrer por quê? Porque houve um acórdão do tribunal, ou do TRF, ou do TJ, que foi desfavorável ao seu cliente. Então, contra acórdão do TJ ou do TRF, o que eu proponho? Por exemplo, ROC ao STF ou ao STJ, a depender da matéria. Tudo isso está previsto nos artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil de 2015. Deixem grifados esses artigos também, que são os artigos de fundamentação do ROC, do Recurso Ordinário Constitucional. 1027 e 1028 do Código de Processo Civil de 2015. Perfeito? Essa é a fundamentação dos recursos como o ROC. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Quais outras considerações que eu posso fazer com vocês para a nossa segunda fase? Já falei com vocês algumas considerações gerais sobre a parte dos recursos. E recurso, pessoal, é uma das peças que mais cai em segunda fase. E eu aqui estou cansado já de falar essa matéria várias vezes aqui, porque nós já falamos, inclusive já vemos outros modelos, como modelo de apelação, para justamente entender o que é um recurso e quanto se cabe um recurso. Agora, quais outras matérias que podem cair em segunda fase para nós? Quais outros pontos que eu considero importante para a gente revisar para a nossa segunda fase?
quais os demais tópicos que envolvem mais o direito material tributário? O que a gente viu agora é direito processual. Peças, recursos, ações, prazo, e fundamentação dos recursos, das ações judiciais, a formatação delas. Nós vimos até agora a revisão na parte das peças, processual tributário. Agora, na parte do direito material tributário, quais considerações eu posso fazer para a nossa segunda fase? Bom, tem alguns tópicos que eu considero interessante revisar aqui com vocês. No que se refere, por exemplo, às espécies tributárias. Nós lembramos que existem 5 espécies de tributos, segundo o que a banca FGV entende, e segundo mais no que entende a Corte, o Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que haja debate na doutrina, pessoal, o que nos interessa para o exame da OAB é que a banca de vocês, a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, acompanha o entendimento do STF, que entende que há 5 espécies tributárias, é a teoria pentapartite. Nós temos os impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nós temos 5 espécies. Os impostos são tributos não vinculados e distribuídos para cada ente federado. Nós temos as taxas, e temos 2 tipos de taxas previstas no CTN, salvo engano no artigo 77 do CTN. Nós temos a taxa pelo serviço público específico e divisível, e a taxa pelo exercício regular do poder de polícia. Fiquem atentos à taxa de coleta de lixo, que cai muito em segunda fase. E nós temos a contribuição de melhoria, que é cobrada em virtude de uma obra pública que ocasionou a melhoria, a valorização de algum imóvel do contribuinte. Aí a contribuição de melhoria, que é um tributo que pode ser cobrado, assim como a taxa, por qualquer ente federal. Já os empréstimos compulsórios, pessoal, só podem ser instituídos por meio de lei complementar. Fiquem atentos a isso. E pode ser perguntado alguma coisa nesse sentido, porque, em virtude da atual situação que a gente está vendo no estado do Rio Grande do Sul, de calamidade pública, os empréstimos compulsórios podem ser cobrados e instituídos pelo Congresso Nacional se houver contexto para isso. No caso, calamidade pública, como foi o caso do Rio Grande do Sul. O vídeo que estou gravando agora, como vocês sabem, é dia 17 de maio de 2024. Então, por enquanto, o Rio Grande do Sul está numa situação caótica de destruição em virtude das enchentes. Então, para ajudar o Estado, pode a União instituir os empréstimos compulsórios. É claro que isso tem que passar pelo Congresso, por meio de lei complementar, para que, uma vez cobrados esses empréstimos do contribuinte, ele vai ser direcionado para auxiliar a região afetada e depois o Estado tem que devolver. Por isso que é um empréstimo. O nome é bem claro, empréstimos compulsórios. Agora, nós temos as contribuições especiais, que também é importante vocês lembrarem, como as contribuições sociais, que financiam o sistema da Seguridade Social, composto por Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Nós temos as contribuições sociais, assim como a CID, que cai muito em segunda fase, que é a contribuição sobre a intervenção no domínio econômico, a exemplo clássico da CID combustível. Nós temos a COSIP, que é a Contribuição sobre a Iluminação Pública, que substitui a antiga taxa de iluminação pública, que não existe mais, ela é inconstitucional, segundo decisão do Supremo. A taxa de iluminação pública não pode existir, só o que existe é a COSIP. E nós temos as contribuições corporativas, ou seja, as contribuições que financiam aquelas instituições profissionais. Então, por exemplo, a anuidade que o médico paga ao Conselho Regional de Medicina, o CRM. A anuidade que o engenheiro paga ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A anuidade que o dentista paga ao seu conselho profissional, ao Conselho Regional de Odontologia, o CRO, e assim por diante. Cada profissão tem um conselho profissional, e aí esses profissionais pagam anuidade a esses conselhos, e aí essas anuidades têm característica tributária. Então são contribuições especiais. Cuidado que no nosso caso a OAB não tem essa característica, então as anuidades da OAB não podem ser inclusive objeto de execução fiscal, porque não são tributos, tá bom? Isso somente pode ser cobrado pela esfera do direito civil e não do direito tributário. Perfeito? Muito bem, lembrando dessas espécies, hein, pessoal? E lembrando de algumas pegadinhas também. A diferença de empréstimo compulsório com imposto extraordinário de guerra, que são bem diferentes, embora ambos são instituídos pela União. E o que pode ser perguntado é alguma questão que envolve a CID combustível,
porque pode cair alguma questão que envolve a alíquota, a alteração de alíquota da CID. Em alguns casos, a CID ela pode ter uma natureza extrafiscal e a sua alíquota pode ser alterada por mero ato da Presidência da República. Então, fiquem atentos aí às espécies tributárias, pode cair alguma questão em prova. E sobre os impostos, pessoal, fiquem atentos em especial, por exemplo, aos impostos federais, que caem muito. No caso, imposto de renda, IPI e também o imposto territorial rural cai muito também em segunda fase e são impostos muito questionados em segunda fase, para quem analisou aqui as aulas que a gente teve de revisão das questões que caíram nas últimas provas. Algumas observações também é importante fazer, por exemplo, a atualização da base de cálculo do IPTU, que é feita por mero decreto do prefeito, no caso, o decreto municipal, não precisa de lei para se fazer a atualização da base de cálculo do IPTU, que tem como base o valor venal do imóvel, conforme a súmula 160 do STJ, que é importante vocês terem aí grifados, e também saber da diferença básica entre ITCMD e ITBI. O ITCMD é para bens móveis e imóveis. O ITCMD é Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é um imposto estadual. O ITBI é municipal, que é um imposto Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Intervivos. Ou seja, o ITBI é só para bens imóveis, é para transmissão onerosa, venda de imóveis. Então, ITCMD ou é por questão de herança, causa mortes, no caso a herança de um bem que passa de um avô para o seu neto, por exemplo, ou de doação, uma pessoa doa um bem para o outro de maneira não onerosa, um pai que doa uma casa para o filho, aí é ITCMD. Agora, se não envolver doação ou causa-mortes, apenas compra e venda de um imóvel, eu estou vendendo um apartamento para você que está me ouvindo, aí o que a gente paga? ITBI. Aí é um imposto de transmissão sobre bens imóveis intervivos. Perfeito? Então, saber da diferença entre ITCMD e ITBI. E ITCMD é para bens móveis e imóveis. ITBI não, é só para bens imóveis. Tudo bem, pessoal? É importante vocês saberem dessas diferenciações e lembrar também dos impostos extraordinários. Pode perguntar algo sobre isso. Os impostos, extrafiscais, esse é o nome. Os impostos extrafiscais, como o imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, podem cair alguma questão em prova, lembrando que o IPI foi incorporado pela reforma tributária. E uma outra questão também importante, pessoal, que eu considero importante lembrar, já caiu uma questão de segunda fase, é sobre os impostos e contribuições residuais. O único ente político que pode criar novos tributos, a exemplo de novos impostos e novas contribuições sociais, além dos já previstos na Constituição, é apenas a União Federal. Cuidado, porque já foi perguntado em mais de uma vez isso, na segunda fase. Só a União tem prerrogativa, por meio de lei complementar, de criar outros tributos, outros impostos, outras contribuições sociais, além dos que já estão previstos na Constituição. Isso se chama competência residual da União. Só a União tem essa prerrogativa. Não pode nem estados, nem municípios e nem o Distrito Federal exercer esta competência, que é exclusiva da União. Perfeito? Competência residual. Vamos lá então, pessoal, continuar mais algumas observações de revisão. Quais outros tópicos que eu posso trazer com vocês para revisão, além desses tópicos de espécies tributárias? Um outro tópico, pessoal, que eu considero oportuno vocês lembrarem para a segunda fase é, por exemplo, no caso, a diferença de prescrição e decadência. Lembra que a gente estudou as fases do processo tributário? E nós temos como referência o lançamento tributário. Antes do lançamento, nós temos um prazo, e depois do lançamento, nós temos um outro prazo. Ambos são de 5 anos. Do fato gerador até o lançamento, o prazo é de 5 anos. E do lançamento para a ação de execução fiscal, são mais 5 anos. O fisco, então, desde a prática do fato gerador por parte do contribuinte, ele tem 5 anos para lançar aquele tributo e constituir o crédito tributário. Se passar esse prazo de 5 anos, existe o prazo de decadência. Se o fisco, até 5 anos, a partir do fato gerador, não constituir o crédito tributário por meio do lançamento, existe então a prescrição do direito por parte do fisco. Agora, se houve já a constituição desse tributo por parte do lançamento,
e não houver a execução fiscal em 5 anos, ou seja, do lançamento para frente, ele tem mais 5 anos para executar aquele tributo, inscrevê-lo em dívida ativa e executar aquele tributo para que seja exigido do contribuinte. Se em 5 anos o fisco não faz isso, existe a prescrição. Então, o prazo de decadência é antes do lançamento e o prazo de prescrição é depois do lançamento. Ambos são de 5 anos. Do fato gerador até o lançamento, prazo decadencial de 5 anos. Do lançamento até a ação de execução fiscal, mais 5 anos. Tudo bem? Diferença entre prescrição e decadência. E ambos são hipóteses de extinção do crédito tributário. Cuidado, hein? Nós temos as hipóteses de extinção previstas lá no CTN. E são diferentes de hipótese de suspensão do crédito, tá? Lembrar também dessa diferença entre suspensão e extinção. Prescrição e decadência são causas de extinção do crédito, não de exclusão ou de suspensão, tá? Então, prescrição e decadência são hipóteses de extinção, embora sejam diferentes entre si, em momentos diferentes do processo. Uma, no caso a decadência, é antes do lançamento e a prescrição depois do lançamento, mas ambas são hipóteses de extinção do crédito tributário. Lembrar também, pessoal, que existem hipóteses de interrupção da prescrição, ou seja, do prazo pós-lançamento, e todas elas estão no artigo 174 do CTN. Deixa aí grifado também no Vademecum, que fala de algumas hipóteses em que a prescrição pode ser interrompida. Uma outra questão que eu considero importante, pessoal, que muita gente fala, inclusive quando pede peça processual em segunda fase, muitas vezes vem o cliente e pede a expedição de uma certidão positiva com efeitos de negativa. E ela tem previsão no artigo 206 do CTN. O que é essa certidão? Ela é um título executivo onde o contribuinte vai apresentar ao Estado para, inclusive, participar de um processo de licitação. Só que como esse contribuinte está sendo cobrado de um tributo que ele alega ser indevido, o que ele faz? Ele propõe uma ação anulatória, por exemplo, em primeiro grau, com um pedido de tutela de urgência para que o juiz conceda, por via judicial, a certidão positiva com efeito de negativa, comprovando que aquele meu cliente, ele não tem nenhuma dívida com o Estado, a não ser aquela que está sendo questionada por via judicial através da ação anulatória de débito fiscal. Então, na ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300 do CPC 2015, eu posso pedir a expedição dessa certidão positiva com efeitos de negativa. Por que ela é positiva? Porque mostra que, de fato, eu tenho um tributo que estou devendo ao fisco, que supostamente estou devendo, mas estou questionando ele na esfera judicial. Então, estou agindo de boa fé. Não tenho nenhuma outra dívida com o Estado. Só tenho uma dívida que supostamente eu tenho, mas estou questionando na esfera judicial por meio da ação anulatória. Tudo bem? Lembrando, pessoal, falando em concessão de tutela de urgência, se a tutela de urgência for concedida, além da expedição da certidão positiva com efeito de negativa, um outro benefício da concessão de tutela de urgência na ação anulatória é a suspensão da exigibilidade do crédito. A concessão de liminar em mandado de segurança ou a concessão de liminar em mandado de segurança, a concessão de tutela de urgência em ação anulatória ou mesmo em recurso administrativo, essas são 3 hipóteses das que a gente viu de suspensão da exigibilidade do crédito. Professor, eu não vou decorar as hipóteses de suspensão. Pessoal, vocês vão levar o Vademecum na segunda fase para consultar. Está lá no CTN as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, mas dentre elas é a concessão de tutela de urgência, por exemplo, em ação judicial. E nessa tutela de urgência, aí eu posso pedir a expedição de uma certidão positiva com efeito de negativa para que o meu cliente possa participar de um processo, por exemplo, de licitação, ou possa vender o seu imóvel no mercado imobiliário. Para que ele possa vender o seu imóvel no mercado imobiliário ou participar de um processo de contratação pública por meio da licitação, aí ele tem que, como documento, apresentar essa certidão. Aí eu peço essa certidão por via judicial. Perfeito? Com base no artigo 206 do CTN. E lembrar também de um outro tópico que eu considero importante, pessoal. Estou falando de vários tópicos diferentes aqui, porque a aula realmente é só de revisão. Lembrar da diferença de 2 coisas, hein, pessoal, para não confundir na prova. Diferença entre imunidade e isenção. Cuidado com isso. Imunidade é concedida pela Constituição. Isenção é concedida por lei.
Imunidade, as hipóteses estão previstas, por exemplo, em relação aos impostos, no artigo 150, inciso 6 da Constituição, que fala das hipóteses de imunidade. Imunidade recíproca entre entes federativos, imunidade de templos religiosos, de partidos políticos e sindicatos e assim por diante. Já a isenção é um benefício que se dá por meio de lei. É o fisco que concede com base no artigo 178 do CTN. Perfeito? Imunidade somente pode ser alterada por meio de emenda constitucional, mas isenção somente pode ser aplicada ou alterada mediante lei. Perfeito? Existe essa diferença entre as duas. Falando em imunidade, pessoal, uma coisa que pode cair, interessante, que caiu muito em primeira fase e pode cair em segunda fase, é a respeito da imunidade para sindicatos. Sindicatos que a gente fala, ou que a Constituição fala no artigo 150, inciso 6, é somente para sindicatos dos trabalhadores, não sindicatos patronais. Sindicatos patronais não são imunes pela Constituição. Apenas sindicato de pessoas, dos trabalhadores, no caso, o dos empregados. Dos empregadores não cabe imunidade tributária, tem que pagar tributo, tem que pagar imposto. Agora, para sindicato dos trabalhadores, aí, claro, existe a imunidade garantida. Isso é o que a Constituição diz, que é importante vocês lembrarem. E também lembrar da imunidade para livros e periódicos, que se aplica também até livros eletrônicos, e a imunidade aplicada para música e artistas brasileiros. Todas essas espécies de imunidades estão lá no artigo 156 da Constituição. E lembrando da imunidade, por exemplo, tem uma imunidade que eu considero importante vocês lembrarem, a questão dos partidos políticos. O partido político, ele é imune, só que, mesmo que inclusive ele pratique atividades econômicas, desde que a atividade econômica que o partido pratique seja para o seu próprio sustento, para subsistir, para o seu próprio financiamento, e não para enriquecimento próprio. Se for para enriquecimento, a atividade econômica, aí sim, existe a tributação e aí não se aplica a imunidade. A imunidade é só para o autossustento do partido. Então aí a imunidade se aplica não somente aos seus bens móveis, mas também aos imóveis utilizados pelo respectivo partido político. Perfeito? Essas são considerações e as hipóteses de imunidade dos impostos são previstas, é só olhar no artigo 156 da Constituição Federal. Perfeito? Muito bem. Pessoal, são muitos pontos para a revisão de segunda fase, mas eu considero que esses foram os mais importantes para a gente fazer esta revisão. E se houver outras coisas a serem revisadas aqui, se houver algum tópico que eu considero importante para tratar, além desses, aí eu passo um vídeo aqui bem simples no YouTube, aqui esses vídeos curtos, que o YouTube chama de short videos, aí eu passo para vocês alguma informação a mais, mas eu creio que essas informações finais é o que estava faltando para fechar esse bloco de 3 aulas de revisão. Nós tivemos a aula 28, 29 e agora a aula 30. Todas elas estão aqui na playlist do canal, que vocês podem acompanhar das aulas para a segunda fase desse 40º exame de ordem em Direito Tributário. Pessoal, eu espero que tenha ajudado todas essas aulas. Fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês no que for necessário. Inclusive, podem deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Uma outra dica que eu considero importante, pessoal, deem uma olhada nas aulas que eu gravei aqui no canal, que estão também na playlist desse 40º exame para a segunda fase. Dá uma olhada nas aulas que a gente tratou sobre súmulas do STF e do STJ. Essa matéria é importante revisar, porque sempre vão perguntar alguma coisa de súmula ou para fundamentar na sua peça profissional ou para alguma questão dissertativa de segunda fase. Então, fiquem atentos a isso. Fico à disposição, pessoal, para ajudar vocês no que for necessário. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso para mim é muito importante para que o canal cresça aqui no YouTube e assim alcance o maior número possível de pessoas aqui e todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário. Falando em acesso de conteúdo, pessoal, acesso ao conteúdo que eu passo, se vocês quiserem os slides que eu produzi até agora para dessas aulas de segunda fase ou das aulas de outros cursos, por favor, deixe o e-mail de vocês aqui nos comentários que eu compartilho com vocês por e-mail o material, seja em PowerPoint, em Word ou PDF, como vocês preferirem. Perfeito? Muito bem. Tirando aqui o slide de apresentação, ampliando a minha imagem. Pessoal, últimas considerações para a nossa revisão. Boa prova para vocês, vai dar tudo certo.
Descansem amanhã à noite, principalmente, durmam mais cedo e consultem o local de prova com antecedência. Amanhã é sábado, aproveitem o dia, vão no local de prova, vejam onde é a prova, em qual local que vai ser. E é importante para vocês já se familiarizarem ao local. E amanhã, no caso, podem revisar o material, as aulas vão ficar gravadas e aqui disponíveis em todo momento aqui no canal, quando vocês quiserem acessar tanto as aulas de revisão como essa, como as aulas de conteúdo também, podem acessar. Recomendo que olhem as aulas sobre as súmulas do STF e STJ que eu comentei aqui no canal, em especial também as súmulas vinculantes do STF. E pessoal, eu estou aqui à disposição, no que precisarem, mandem mensagem aqui no canal. Lembrando que o canal no YouTube, para mim, é a plataforma que eu mais utilizo para entrar em contato com vocês. Então, se tiverem alguma consideração, mandem aqui pelo YouTube mesmo. Pessoal, boa prova. Agora é a etapa final, então estudem até no máximo sábado à tarde. Depois, chegou o período da noite, descansem. Arrumem o material de vocês, preparem a mochila de vocês, comida, materiais, o Vademecum. Não esqueçam do Vademecum, vocês têm direito a acessá-lo para consulta na segunda fase. Então, se preparem com calma, preparem o emocional. Também, além do bom preparo de estudo que nós tivemos aqui, é importante o preparo da mente, do emocional mesmo da gente. E assim, com certeza, vocês vão ter um bom sucesso para a segunda fase do exame da OAB. E continuem aqui no canal, que eu vou passar mais novidades aqui na nossa disciplina, mais aulas aqui de novidade para as disciplinas de Direito Tributário. Pessoal, agradeço muito por todos que acompanharam aqui, por todo o incentivo, por todas as mensagens. E acompanhem aqui no canal as novidades que eu irei postar aqui para todos, inclusive para os alunos de graduação em Direito Tributário. Todos sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Bons estudos a todos, pessoal. Uma boa prova e no que precisar, eu estou aqui. Um abraço. Tchau, tchau.